Você já ouviu falar em torque ou momento? Sabe do que se trata? Vamos ver alguns pequenos exemplos para nos ajudar a entender o que é o torque, para que depois possamos, então, entender o que ele representa e como calculá-lo. Vamos pensar no seguinte cenário. Você empurra uma porta para fechá-la. É mais fácil empurrar a porta próximo à maçaneta ou próximo à dobradiça da porta? Em que cenário você vai precisar fazer menos força? Você pode fazer esse teste. Você vai perceber que quanto mais distante da dobradiça, mais fácil é, ou seja, menos força eu preciso para girar essa porta. Um outro cenário que a gente pode ver aqui, essa pessoa está girando um parafuso para apertá-lo. Existe alguma relação entre o tamanho da chave e a força que a pessoa precisa fazer? Pela imagem, a gente pode supor que sim. Essa pessoa adiciona um cano na ponta da chave para aumentar o comprimento dela e para isso fazer menos força e conseguir girar esse parafuso. Isso também é um teste que você pode fazer para poder observar. A gente pode perceber então que nas duas situações existe uma relação entre a força aplicada, a distância da qual essa força é aplicada e como isso pode rotacionar ou não o objeto. Com isso a gente consegue então concluir o que é o torque. O torque descreve a capacidade de uma força em produzir rotação de um corpo em torno de um eixo. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso da porta, a gente tem um eixo aqui, que seria o eixo das dobradiças, um eixo longitudinal. E a porta é rotacionada dessa forma, em torno do eixo. Mas como nós podemos calcular o torque? Vamos definir algumas entidades matemáticas e físicas para que nós possamos entender. Nós aplicamos aqui uma força em um ponto aleatório. Vamos lembrar do que nós vimos das forças e leis de Newton, que as forças são grandezas vetoriais. Isso significa o quê? Que elas têm módulo, direção e sentido. Então, a direção está aqui, o sentido é para que lado dessa direção a força aponta, e o módulo é a intensidade da força. Nós aplicamos essa força a uma distância qualquer de uma origem. Por essa origem, nós consideramos que passa um eixo. Nós podemos pensar, por exemplo, uma folha, a gente fura e atravessa um lápis. E a gente tem um eixo, a gente consegue girar a folha em torno desse lápis, por exemplo. Para o caso que a gente viu ali da porta, do parafuso, a gente fala de distância. Mas que distância é essa? Bom, para entender essa distância, a gente precisa antes entender esse conceito de linha de ação da força. Isso nada mais é do que uma linha imaginária infinita que é traçada na direção da força aplicada. Ou seja, eu tenho a força nessa direção, eu tenho uma linha infinita aqui. A distância, sempre que a gente fala de distância, entre retas no caso, ela vai formar 90 graus, ela vai ser perpendicular. Então é aqui que entra essa linha de ação da força, porque a distância entre a origem e a linha de ação é exatamente a distância que forma esses 90 graus com a linha de ação da força. Com isso, então, nós podemos calcular o torque. O torque ele corresponde exatamente ao produto, uma multiplicação, entre o módulo da força, entre a intensidade e a distância, que é perpendicular à linha de ação dessa força. Ou seja, se eu aumento a distância, eu, consequentemente, tenho um torque maior. Da mesma forma, se eu mantenho a mesma distância, mas aumento a força, eu também tenho um torque maior. Olhando nesse exemplo, que é abstrato, né, esse desenho aqui, a gente consegue também entender como identificar o sentido de rotação. Nesse caso, se a força está sendo aplicada assim e a distância é assim, a gente basicamente vai fazer esse sentido, distância, força. Então, a gente rotaciona nesse sentido aqui. E faz sentido pensar, eu tenho aqui, eu aplico uma força para baixo, ele rotaciona dessa forma. O torque, ele tem uma unidade de medida definida no sistema internacional que corresponde a Newton-metro. Ou seja, porque há a multiplicação de uma força em Newton e uma distância em metro. Assim como a força, o torque ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele também possui módulo ou magnitude, intensidade, direção e sentido. A direção do torque, ela sempre vai ser perpendicular ao plano que é formado por esses vetores de força
e o braço de rotação. Ou seja, se eu pegar esse desenho e tiver ele num papel, esse papel eu posso pensar ele como um plano. Eu tenho aqui, por exemplo, o plano em que eu tenho a força e esse braço, essa distância. A direção do torque, ela vai ser perpendicular, ou seja, ela vai ser algo aqui saindo desse papel. Já em relação ao sentido, a gente tem uma convenção para definir qual é o sentido positivo e o sentido negativo. O sentido positivo é quando a rotação provocada pelo torque tem o sentido anti-horário, ou seja, pensando no relógio, ela vai ao contrário do que o relógio gira. E o sentido negativo é no sentido horário. Isso pode ser um pouco confuso, mas aos poucos a gente se acostuma. Então, pensando no relógio, o sentido horário é o que o relógio de fato gira, ele é o negativo. O sentido anti-horário é o sentido oposto a isso, ele é o sentido positivo. Nesse caso, a gente falou da direção ali que seria saindo do papel. Então, se eu tenho essa direção, eu vou olhar o sentido positivo pensando assim, ó, ele gira assim, em torno dessa direção, então se aponta para cima é positivo nessa direção, ok? Vamos pensar então em um pequeno exemplo, para que a gente consiga entender como calcular o torque e vocês depois possam fazer também as questões que são parecidas com isso. A gente falou que para a força a gente precisa definir uma linha de ação que é infinita, imaginária. Pensando então nessa força, nós podemos definir essa linha de ação infinita imaginária aqui. A distância, então, corresponde a essa distância que passa da origem até formar aqui os 90 graus com a linha de ação da força. Seria essa distância D. Nesse caso, vocês vão precisar se lembrar de quando a gente fala de triângulos retângulos, em que a gente tem aqui um ângulo reto e depois dois ângulos agudos. A gente tem diferentes formas de calcular isso, dependendo das informações que nos são dadas. Nesse caso, nós temos aqui a hipotenusa e esse ângulo que é de 30 graus. Com isso, a gente precisa se lembrar das relações de seno, cosseno, e eu recomendo que vocês deem uma revisada. E a gente sabe, então, que vamos definir aqui um lado AB, por exemplo, lado A, lado B. E a nossa hipotenusa pode ser o lado C. A gente sabe que o cosseno de um ângulo, o cosseno de um ângulo qualquer, vamos pensar no ângulo aqui de 30, né, que é o ângulo que nos foi dado, o cosseno de 30 corresponde ao cateto adjacente a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Já o seno desse ângulo corresponde ao cateto oposto a ele, que é o lado A, dividido pela hipotenusa. Assim, com algumas simples manipulações, nós conseguimos identificar o que nós precisamos calcular. Nós percebemos, então, que para calcular o lado A, que é o que nos interessa, a gente sabe que ele vai ser igual a hipotenusa, que é 0,5, vezes seno de 30 graus. O seno de 30 graus é um seno notável, né? O 30 graus é um ângulo notável, que é, na verdade, 1/2. Então, seria 0,5 vezes 1/2, que seria 0,25 metros. Lembrando, então, como calculamos o torque é igual à força, mais ou menos, né, a força vezes o deslocamento. No caso, o módulo da força. Então, o nosso torque aqui vai ser 10 newtons vezes 0,25 metros. Portanto, o nosso torque é 2,5 Nm. Vamos pensar agora qual é o sinal desse torque. Ele é positivo ou é negativo? Vamos olhar aqui esse desenho para tentar entender o que está acontecendo. Voltando aqui. A força, ela é aplicada na ponta aqui, fazendo com que ele gire dessa forma. Ou seja, ele vai girar assim. Esse sentido é o sentido horário.
portanto é negativo. Negativo. Então, o nosso torque é menos 2,5 Nm. Ok? Para finalizar essa parte do torque, vamos pensar então numa curiosidade. Você sabia que é graças ao torque que os pilotos conseguem controlar e manobrar os aviões? Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mais especificamente na aula de superfícies de controle, em que nós vamos ver ali sobre o torque gerado pelas forças aerodinâmicas. Em relação ao torque, nós podemos definir também o que é o centro de gravidade. E vocês vão entender por que eu digo aqui que é em relação ao torque. Quando a gente fala de um corpo rígido, um corpo extenso, que não é uma partícula em um único ponto, o peso desse corpo também está distribuído. Por exemplo, se eu pego esse celular, ele tem peso em todas as partes dele. Peso falando aqui de força gravitacional. Se eu segurar aqui pela ponta, ele ainda vai ter esse peso tombando ele aqui. Vocês conseguem perceber, então, que o peso gerado em outras partes longe de onde eu estou segurando gira esse objeto, ou seja, gera um torque. Mas existe um ponto que é dito centro de massa ou centro de gravidade, tal qual o efeito físico do peso distribuído, ou seja, o peso de todo esse aparelho, é equivalente a uma única força pontual sobre esse centro. Nós podemos entender esse centro, então, eu falei do torque, como o ponto sobre o qual eu consigo equilibrar todo o objeto sem que ele sofra rotação. Ou seja, isso significa que a soma de todos os torques gerados pelas forças gravitacionais em todas as partes do objeto vai resultar em zero, por isso ele não rotaciona. Nós podemos identificar isso em qualquer objeto, colocando assim os dedos e ajustando até chegar no momento em que a gente encontre o equilíbrio. Se a gente encontrar o equilíbrio, quer dizer que ele não está rotacionando, quer dizer que nós encontramos o ponto do centro de gravidade. Não vai ser sempre no meio do objeto, como foi nessa caneta. Por exemplo, uma vassoura, ela tem um peso maior na ponta, então esse peso também, o centro de gravidade também vai estar mais próximo da ponta. Esse conceito é muito importante para a gente entender depois os conteúdos que serão estudados a respeito das forças aerodinâmicas, por exemplo. Aqui estão as referências, caso seja do interesse consultar um pouco mais sobre esse conteúdo. E se existir qualquer dúvida nas atividades, estou à disposição.